Começo a mensagem de hoje citando a frase do profeta Samuel, quando Deus chamou ele por 3 vezes, e lá na terceira vez ele disse: fala, porque o teu servo ouve. Que o Senhor nos fale pelo Espírito Santo e que o nosso coração esteja pronto para ouvir as palavras do Senhor e submeter a vida à sua palavra. Amém. O texto é o texto de Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 11. E ali esse texto diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena de vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Até aqui as palavras. Nós, lembrando um pouquinho só do contexto anterior deste texto, irmãos, ele vem de um caminho, de uma reflexão sobre a velha natureza e a nova natureza. Quem não crer em Cristo tem a velha natureza, aquela natureza morta no inferno, e não tem desculpa, está no inferno. Essa é a velha natureza, ainda não saiu de lá, mas Deus quer tirá-la de lá. Aí ele diz da nova natureza, ele vem naquele pensamento da nova natureza. Quem crer em Cristo, seja pelo batismo, pela palavra, este tem a nova natureza, uma nova pessoa. E essa é a luta que acompanha o cristão em todo o tempo. Como já vimos em outros momentos, se você não quer ter essa luta constante na sua vida da velha natureza com a nova natureza, deixe de ser cristão. E aí você não terá mais essa luta, porque o cristão tem essa luta. Não importa quantos anos você vai viver, essa luta vai te acompanhar sempre. Mas é um detalhe, no versículo 6 ele fala: como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, andai nele. E esse foi o texto da nossa última mensagem. Do versículo 20 ele está escrito, então: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. E eu deixei bem grande esse C ali, porque esse C é importante. Esse C precisa que nós paremos nele. Nós precisamos parar nele, porque ele nos leva a uma reflexão, a uma profunda reflexão. Se, ele diz, se você morreu,
com Cristo? Bom, então nós vamos pensar agora. Você morreu com Cristo? Isso nos leva a olhar para dentro de nós e pensar na nossa fé. Eu preciso analisar a minha fé. Se eu morri para Cristo, então pense, você morreu com Cristo. Se você morreu, analise, olhe para dentro de você e responda: eu creio em Cristo de fato e de verdade? Cristo é o meu Senhor, o que Ele fala faz a diferença na minha vida. O que Ele fez lá na cruz faz a diferença na minha vida. Se de fato eu crio raiz na palavra de Deus, eu levo a sério essa palavra, ou muitas vezes nós lemos por praxe, por costume. Você está aqui no culto, de corpo e alma. Você está presente nesse culto. Se eu morri com Cristo, por que seguimos os padrões do mundo? Se de fato eu vejo e cultivo um novo ser recebido pelo Espírito Santo, eu estou cultivando esse novo ser. Se eu morri, se eu morri, eu quero ser enterrado com Cristo. Então o nosso texto quer nos levar a outras respostas e ações. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, se você morreu com Cristo, você ressuscitou com Cristo, isso é, você entrou no batismo, você saiu do batismo vivo, com um novo ser, um ser que ama, um ser que adora a Deus. Se você foi revestido de Cristo, se você foi ressuscitado com Cristo, se você morreu com Cristo, então vem o texto e nos diz: buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, por isso que é importante esse si. E cada um analise o seu coração perante Deus. Não precisa nem responder para mim, mas analise com Deus. Se eu morri, se eu ressuscitei, então pensai nas coisas lá do alto e buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive. Olha que detalhe. Não é qualquer altura, não é lá em cima de um monte, mas é onde Cristo vive, onde o nosso Senhor e Salvador está. Então ele nos mostra de que maneira eu posso buscar as coisas lá do alto e de que maneira eu posso então pensar nas coisas lá do alto. E ele diz: fazei morrer a vossa natureza terrena. Fazei morrer a vossa natureza terrena. E o que é isso? Matam as coisas que são terrenas e estão dentro de você. Se o seu coração está preso a estas coisas, então ele está dizendo: matam esses desejos dentro de vocês.
E vamos dar uma analisada, ele cita algumas coisas que são importantes para a nossa reflexão, de como nós vamos fazer morrer. Ele diz o que ele quer que faça morrer: prostituição, impureza, paixão lasciva. Paixão lasciva é o desejo intenso pela prostituição e chega a ser descontrolado, o desejo. Irmãos, é muito sério. Lamentavelmente, o mundo tem investido muito na prostituição, porque eles sabem que esse é o caminho onde o povo se perde. E é por isso que estão investindo muito nisso aí. Em toda essa prostituição que nós vemos ali fora. E que invadiu a igreja. Que muitos estão perdendo tempo no seu celular, com pornografia, estragando sua família, estragando um relacionamento com seus filhos. Namorados que vivem como casados, se troca de parceiros como se, quase mais do que troca de roupa. Vivemos uma modernidade, então nós temos que aceitar tudo. Deus tem que aceitar as coisas. Tudo passa a ser normal. Meu corpo, minhas regras. E eu faço com ele o que eu quero. Me entrego à prostituição e ninguém tem nada a ver com isso. Ele está falando para os cristãos isso aqui. O mundo, não podemos esperar nada diferente do mundo. Mas ele está falando com cristãos, com aqueles que estão na presença de Deus, que estão perdendo tempo com estas coisas. Ele diz para matar o desejo maligno como ódio, vingança, idolatria, o desejo de querer ser igual a Deus, como desde o jardim do Éden até hoje. O ser humano nunca abandonou esse projeto de ser igual a Deus, nunca abandonou. Ele fala, se nós nascemos em Cristo, então matam a avareza, condenada por Jesus. E o que é a avareza? A avareza é apego exagerado e nojento ao dinheiro. É aquele que faz qualquer coisa pelo dinheiro. Não importa a proposta, o importante é o dinheiro. Se ele tiver que atropelar seu pai, sua mãe, seus irmãos, enfim, qualquer um, não importa. E Jesus condena isso no texto do Evangelho de hoje. Nós necessitamos do dinheiro. Eu preciso do dinheiro para pagar minhas contas. Mas tudo tem o seu lugar certo na nossa vida. E quando esse dinheiro passa a ter um lugar exagerado no meu coração, então isso é uma idolatria. E através da idolatria vem a ira de Deus sobre os homens. Por outro lado, cuidado com aquele pensamento que talvez alguns têm, de que pelo simples fato de ser pobre, será a solução de todos os seus problemas. Eu não quero um pouquinho de dinheiro porque eu quero ser pobre, porque daí eu já estou com o céu garantido. Pobreza não garante céu.
nem riqueza. Tanto o rico como o pobre, os dois precisam estar em Cristo para entrar no céu. Então, cuidado com aquele pensamento de que se tem dinheiro demais está no inferno. Deus abençoa o seu povo, Deus abençoa os seus filhos. Isso é fato. Só que um detalhe, os bens de uma pessoa não demonstra que ela de fato esteja crendo em Deus ou não. Nunca olhe pelo número de bens que ela tem para dizer, essa pessoa crê. Isso não diz nada, ela pode ser uma pessoa abençoada por Deus, mas se o coração dela se desviar disso, ele se torna idólatra. E o texto continua nos orientando, ele diz, despojai-vos, quer dizer, tire a roupa, se desvista do quê? Da ira. Ele até diz, irai-vos e não pequeis. Jesus naquele momento, lá no templo, quando as pessoas tornaram o templo de Deus uma casa de negócio, Jesus ficou brabo, mas ele não pecou. Ele estabeleceu a verdade ali. Indignação, que é raiva provocada por alguma injustiça ou ação reprovável, cuida com a indignação. Maldade, todo tipo de pecado. Maledicência, quer dizer mexeriqueiro, difamar os outros. Não fiquem fuçando na vida dos outros para descobrir as coisas para depois sair espalhando. Cuidado com isso. Isso é perigoso. Larguem a mentira, diz o texto. Isso não faz parte da vida de um novo ser, de uma pessoa que morreu e ressuscitou com Cristo. Todas estas coisas não fazem parte do novo homem, segundo a imagem daquele que o criou. Quando nós pecamos, isso é muito sério, quando nós provocamos um pecado de escândalo, vocês já notaram que geralmente as pessoas, quando olham para um pecado que causou escândalo, eles apontam o dedo para Deus? Ah, esse que vai lá na igreja? Esses são os cristãos? Na verdade, eles estão cobrando Deus. Estão questionando Deus. Então, o cuidado com isso é muito sério. Sei, irmãos, que a luta contra a velha natureza não é fácil. E a gente perde essa luta muitas vezes. Eu perdi já muitas vezes essa luta. Não é fácil. Porque essa velha natureza parece que não cansa, não desiste, não abre mão de você. Então é uma luta que exige vigilância e oração. Muita leitura da palavra para que o Espírito possa nos conduzir pelo caminho correto. Sei que pecamos, Deus sabe disso. Mas Deus espera uma atitude humilde do seu povo. Aquela atitude que teve o publicano quando foi ao templo pedir perdão, e ele lá de longe ele falou, Senhor, sê compassivo, sê propício a mim, pecador, quer dizer, tenha pena, me perdoe. Que foi exatamente o que nós fizemos antes. E eu sei que o mundo não compreende isso. Eu sei que o mundo não compreende por que abandonar a velha natureza que é tão boa.
Ela oferece coisas tão gostosas. Por que abandonar isso? Nós teríamos que aproveitar a vida. Aqui incluo cristãos que não querem mudar de vida. Por que não querem abandonar o pecado? Não veem diferença em apoiar o mal e as injustiças? Não há diferença? Podemos seguir o caminho como se tudo fosse tranquilo? Somente poderemos compreender por uma coisa: como é que um cristão abandona a velha natureza? Ele não deseja simplesmente ter prazeres momentâneos, ele não quer abrir mão daquilo que é eterno, em troca daquilo que se vê aqui nesse mundo e que é passageiro. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O mundo não compreende por que um cristão, ele abre mão de momentos prazerosos para o mundo, para se dedicar a Deus. O mundo lá fora não compreende o que faz vocês num sábado à noite abrir mão de uma atividade lá fora, que poderia dar outros prazeres para vocês, para estar aqui. O mundo não compreende. Mas o texto diz: porque a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Então, como cristãos, nós sabemos por quê. Nós sentimos em nosso coração e na nossa alma por que vale a pena abrir mão dessas coisas, nos despojar dessas coisas, porque nossa vida está oculta em Cristo. Aqui vocês estão só vendo Cristo, né? Mas a nossa vida está oculta em Cristo. E é isso que faz a diferença. Deus, Ele te olha, Ele tem misericórdia, Ele renova o seu coração, Ele cria em você um coração novo, um coração desejoso pela palavra, pelo reino de Deus, porque a sua vida está oculta em Cristo. E a vida cristã é isso. É mostrar Cristo para as pessoas. E quando a gente não mostra Cristo, bom, então nós pecamos. Mas graças a Deus, que por estarmos ocultos em Cristo, Ele nos perdoa. E aí vem o texto que diz que quando Ele se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Continuemos firmes, irmão. Não abra mão da sua fé. Não abra mão do seu amor a Deus. Não abra mão do seu novo ser, do seu novo homem. Não abra mão disso. Porque quando Cristo se manifestar, quando Ele aparecer no céu, então todos nós seremos manifestados com Ele para todo sempre, por toda a eternidade, e estaremos com esse Senhor da glória, porque Ele morreu e nós morremos, porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém.